Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Ame a Sua Igreja. Existe uma necessidade muito grande de nós pensarmos biblicamente sobre o que é a igreja. E quando eu digo nós, os irmãos do presbitério, quando nós lemos esse livro, nós percebemos o grande tesouro que é podermos fazer parte da igreja. E essa série de mensagens, elas são divididas em 8 mensagens, cada uma com um tema. E nós já tivemos oportunidade de ouvir um pouquinho sobre alguns desses temas. Nós já ouvimos sobre o tema pertencer, uma família centrada no Evangelho. E nós ouvimos que nós somos seres sociáveis, nós somos seres que gostamos de viver em comunidade e que a igreja, ela é a comunidade de fé, uma família centrada no Evangelho. E o que nos une é o Evangelho. Embora nós sejamos pessoas diferentes, com preferências diferentes, nós nos reunimos aqui nessa noite porque nós cremos no Evangelho, porque nós valorizamos o Evangelho, porque nós amamos o Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós. E entendemos que pertencer à igreja é um grande privilégio, porque a igreja é a instituição mais importante da face da terra. Não é o STF, não é a NASA, não é o governo dos Estados Unidos ou qualquer partido político. A entidade mais importante da face da terra é a igreja. Mas nós também aprendemos que, como igreja, nós devemos acolher. Nós devemos ser uma família hospitaleira. O que quer dizer uma família hospitaleira? Uma pessoa que tem o coração aberto para receber as pessoas de todo tipo, de todas as classes sociais, de todas as etnias, porque todas elas são criaturas de Deus, todas elas foram criadas por Deus. E na última mensagem que nós ouvimos sobre congregar, uma família que valoriza estar junto, como aquela família que domingo após domingo, no almoço de domingo, estão todos juntos, reunidos em volta da mesa. Assim também deve ser a igreja como família de Deus. E o espaço que nós temos para estarmos juntos é aqui em culto público. E nós devemos valorizar isso, porque os nossos encontros são transcendentes, ou seja, os nossos encontros, nos nossos encontros, há muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. O Senhor se faz presente, Jesus está presente, o Espírito está presente. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre cuidar. Uma família que manifesta o fruto do Espírito. Para isso, irmão, eu gostaria que você abrisse comigo o texto de Gálatas, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, nós leremos. Gálatas, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 10. Imagino que você já colocou o seu bezerro de ouro no modo silencioso. Bezerro de ouro, modo silencioso, para que a gente possa prestar bastante atenção na palavra de Deus. Gálatas, capítulo 6, do verso 1, diz assim:
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha, eu fiz questão de colocar aqui na tela uma lista de versículos. Uma lista de versículos. Veja, João capítulo 13, verso 34, vai dizer o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 5, dirá: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 10 dirá: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Ainda Romanos, o mesmo verso, mesmo capítulo 12, verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 13, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, verso 32, sede uns para com os outros benignos. Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Filipenses 2, capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Colossenses capítulo 3, verso 9, não mintais uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, diz: segui sempre o bem entre vós e para com todos. Hebreus capítulo 10, verso 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tiago capítulo 5, verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros.
Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. E eu parei a minha lista por aqui, porque teriam vários outros versículos, em que a Bíblia nos ensina uns aos outros. E em toda essa lista é possível perceber o chamado de Deus para os seus filhos, cuidar uns dos outros, para que nós possamos cuidar um dos outros. É vontade de Deus, que é Pai, que a sua família, o seu povo, a igreja, seja uma igreja que se importe, que cuide cada um do seu próximo. E esse tipo de cuidado que Deus deseja para a sua igreja é algo que honra a Deus. E que é destacado nesse texto bíblico que nós lemos no livro dos Gálatas, onde nós podemos encontrar um esboço bem útil sobre o cuidado que cada membro deve ter com o seu próximo. E veja, irmãos, não é por acaso que o apóstolo Paulo coloca o capítulo 6 de Gálatas, ensinando aos irmãos da Galácia de que eles deveriam cuidar uns dos outros. Se você olhar no capítulo anterior ao que nós lemos, no capítulo 5, você vai ver o apóstolo Paulo exortando as igrejas da Galácia em que elas devem ser governadas pelo Espírito, e uma vez governadas pelo Espírito, na direção do Espírito, elas devem frutificar. Ou seja, deve ser visto em cada um, dentro da igreja, o fruto do Espírito. E nada melhor de vermos o fruto do Espírito sendo manifesto, senão no cuidado que nós temos uns para com os outros. Não existe evidência melhor de alguém que é cheio do Espírito, que é governado pelo Espírito, que gera fruto pelo Espírito, do que cuidar do seu próximo. Do que cuidar do seu próximo. A vida cheia do Espírito não consiste necessariamente em encontros poderosos, em encontros milagrosos, dramáticos, cheios de experiências místicas, mas em crentes fiéis, vivendo em alegre devoção e cuidado um para com o outro. Certa feita, um pastor foi procurado por uma irmã da igreja, e a irmã falou: pastor, nós não vemos mais milagres, nós não vemos mais o poder do Espírito, nós deveríamos ver mais o poder do Espírito, nós deveríamos ver mais os sinais do Espírito. E o pastor, de forma serena e sábia, ele falou: minha irmã, você quer ver a atuação do Espírito? Você quer ser o instrumento do Espírito? Lá está uma irmã que acabou de perder o marido, com 3 filhos, e não sabe para onde irá, não sabe onde ficar. Que tal você, cheio do Espírito, dar um sinal desse enchimento e levar essa família para a sua casa? Porque ser cheio do Espírito, o fruto do Espírito, é visto no cuidado que nós temos uns para com os outros. O nosso papel como igreja, como cristão, é demonstrar o fruto do Espírito no cuidado de nossa família da fé. E o texto que nós lemos de Gálatas, ele traz para a gente 4 definições do cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Paulo vai definir aos Gálatas, capítulo 6, verso do 1 ao 4, verso do 1 ao 10, 4
formas de demonstrar cuidado, quatro definições do cuidado cristão uns para com os outros. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer que cuidar é restaurar. E nós veremos isso no versículo 1. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer que cuidar é levar fardos. Nós vamos ver isso no versículo 2 ao 5. E dirá que ainda existe uma terceira definição do que é o cuidado cristão. Cuidar é partilhar, versículo 6. E o quarto aspecto e último, que cuidar é semear, sem se cansar, dos versículos 7 ao versículo 10. Então, a primeira definição do cuidado é: cuidar é restaurar. Está aí no versículo 1. O apóstolo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Eu frisei algumas palavras para trazer para nós o entendimento do que Paulo está querendo dizer. Primeiro, ele começa dizendo: se alguém for surpreendido em algum pecado. Veja, o apóstolo Paulo não começa dizendo se um membro, se um diácono, se um presbítero ou se um pastor for surpreendido em algum pecado. Não, não. Ele diz se alguém, porque Paulo sabe que no ambiente de família e de igreja, todos estão propensos a pecar, a de alguma maneira cair. Por isso que ele usa a linguagem de surpreendido em algum pecado. Por quê? Porque é um pecado que uma determinada pessoa ou um determinado membro da igreja pode vir a cair sem perceber. É como alguém que anda bem, mas que de repente não vê uma pedra de tropeço e tropeçou e caiu. E esse alguém, quando tropeça e cai, ele precisa ser levantado. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo sabe que nós somos pecadores e que o pecado engana. Por isso Paulo vai dizer: se alguém for surpreendido, qualquer um, pode ser o pastor, pode ser o membro mais jovem da igreja, ou pode ser o membro de idade mais avançada na igreja, se alguém for surpreendido em algum pecado, e sem perceber esse está sendo enganado pelo pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Veja, o apóstolo Paulo primeiro está dizendo que todo cristão é passível de algum momento derrapar, de algum momento sofrer, de algum momento se machucar por conta do pecado. E aí agora, uma vez esse cristão machucado, esse cristão que está em pecado sem perceber, ele precisa ser cuidado. Precisa que alguém o veja o seu estado e cuide, como aquele que dá a mão ao que tropeçou e o coloca de pé. E Paulo fará questão de dar alguns detalhes sobre como deve ser o perfil desse cristão que vai estender a mão para que este se levante. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. E aqui Paulo faz um link diretamente ao capítulo anterior, que é o capítulo 5. No capítulo 5, Paulo disse aos irmãos da Galácia que você pode ser governado pelo Espírito. E Paulo vai dizer: se sois do Espírito, sereis também guiados pelo Espírito. Mas se você é da carne, você vai ser guiado pela
Pela carne. Veja que o chamado do apóstolo Paulo, aqui, vocês que são espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você que é governado pelo Espírito, você que nasceu de novo, você que agora é chamado para frutificar, para mostrar o fruto do Espírito. E é engraçado, irmãos, porque dentro da igreja, todos deveriam ser esses espirituais, não é verdade? O apóstolo Paulo diz, vocês que são espirituais, vocês que são governados pelo Espírito, ou seja, você que é governado pelo Espírito, que já foi capaz de tirar a trave do seu olho, agora você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Vocês que são espirituais, você que é governado pelo Espírito, tirou a trave do seu olho, agora é seu dever ir lá e ajudar o irmão a tirar o cisco do seu olho. Por quê? Porque a atividade do cuidado, irmãos, cuidar uns dos outros é uma atividade espiritual que precisa ser realizada por pessoas espirituais. Porque a pessoa que é espiritual, ela entende a gravidade do pecado, e por ser espiritual, ela tem uma atitude humilde frente ao erro do irmão. Por isso que Paulo vai dizer, restaure a pessoa com mansidão, e cuide-se para não ser tentado. Uma pessoa que é espiritual, ela não é orgulhosa. Muito pelo contrário. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela é humilde, e essa humildade redunda em zelo e, consequentemente, mansidão. Por isso que ele diz aí, ó, restaurá-lo com mansidão. E mansidão é o quê? É parte do fruto do Espírito. O perfil da pessoa que vai ajudar o próximo é alguém que é humilde, é alguém que é governado pelo Espírito, é alguém que já tirou a trave do seu olho, agora é capaz de tirar o cisco do olho do irmão, cuidando para que não gere dentro de si soberba ou orgulho. E existe um porquê aqui, irmãos, porque nas igrejas da Galácia, haviam alguns irmãos israelitas vindos de um judaísmo legalista. O que é o judaísmo legalista? É alguém que deseja cumprir uma série de regras para alcançar status. E normalmente o legalista, que ele quer cumprir uma série de regras para adquirir status, normalmente, quando ele vê alguém que tropeçou, que caiu em alguma regra que ele pratica, o que ele faz? Ele dá a mão? Não. Ele ajuda a empurrar. Lembra-se da mulher adúltera? Trouxeram diante de Jesus uma mulher adúltera. Aqueles religiosos trouxeram aquela mulher e queriam apedrejá-la. Mas o que Jesus fez? Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Porque o legalista, ele toma partido de algo que o seu próximo caiu e que ele não caiu, para se colocar superior a esse próximo. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que se nós somos espirituais, nós temos cuidado em achar que nós somos melhores do próximo, que o próximo que necessita de cuidado. O perfil daquele que vai ajudar o irmão que está sendo enganado, machucado pelo pecado, é alguém espiritual. E como espiritual, ele é humilde e cuida de si mesmo. Mas
Qual que é o objetivo do cuidado? Como diz aí nesse primeiro tópico, cuidar é restaurar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: deverão aqueles que são espirituais restaurá-lo com mansidão. No grego, esse restaurar, ele indica alguém que teve uma parte dos seus ossos deslocado. Você já viu alguém que deslocou o ombro? Pessoa que deslocou o ombro, ela sente dor tremenda. Aí ela vai no médico, o que o médico vai fazer? Com cuidado, o médico vai colocar o ombro no lugar. Vai ser uma dor imensa, mas precisa colocar o ombro no lugar ou não? Precisa. É essa imagem que o apóstolo Paulo está querendo nos passar quando ele fala restaurar, e restaurar com mansidão. Então, como o médico é cuidadoso no restaurar ali aquele ombro que está deslocado, ele está dizendo, aquele que é espiritual vai ser cuidadoso em restaurar o irmão que está caído, que está enganado pelo pecado, que precisa de cuidado. Porque restaurar com mansidão, e mansidão, fruto do Espírito. A dependência do Espírito leva à humildade, e mansidão gera gentileza. Aquele que vai cuidar com humildade, com mansidão, com gentileza. Diferente dos legalistas, para quem Paulo está escrevendo aqui na Galácia, que não estão interessados em restaurar o irmão, mas que usa da queda do irmão motivo para se exaltar. Veja que o objetivo da restauração é um objetivo terapêutico, é um objetivo cuidadoso, porque diferente daquilo que Caim falou para Deus no jardim do Éden, nós somos sim cuidadores do nosso irmão. Caim tinha dado cabo do seu irmão Abel, matou o seu irmão Abel. Quando Deus vem diante de Caim e fala para Caim, Caim, onde está o seu irmão Abel? O que Caim vai responder? Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Sim. Se nós somos espirituais, se nós nascemos de novo, se nós nascemos do Espírito, se nós somos filhos de Deus, nós cuidamos do nosso irmão. Nós restauramos o nosso irmão. Então perceba que a primeira definição de cuidado é cuidar é restaurar. E a segunda definição de cuidado é cuidar é levar fardos. O texto vai dizer, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Levem os fardos pesados uns dos outros. O que são esses fardos pesados? Trocando em miúdos, o que são os fardos pesados diante de nós? Fardos pesados são aqueles fardos que o nosso irmão, ele não consegue levar sozinho, ele está sofrendo para levar. Existem vários fardos pesados, existe o fardo pesado do luto, onde o irmão necessita de consolo. Existe o fardo pesado do desemprego. Muitas vezes o irmão é pai de família, está padecendo necessidade, porque perdeu o emprego, ele está carregando um fardo pesado. Então o que ele precisa? Que daquele que é espiritual possa ajudar a levar o fardo. Os legalistas na região da Galácia, que inclusive estavam dentro da igreja, eles usavam a lei para causar divisão. E muitas vezes usando a lei,
eles se colocavam superiores ao seu irmão. Então a atitude dos legalistas, como na época de Jesus e como Paulo está enfrentando na região da Galácia, é: quando o irmão padece necessidade, a gente termina de destruí-lo. Porque na lei, se nós estamos bem, nós nos colocamos acima do nosso irmão. E o que Paulo está dizendo: não, vocês não entenderam nada. Vocês estão preocupados em levar, em cumprir a lei de Moisés, mas quando vocês ajudam o seu próximo e mostram amor, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Porque você deve se lembrar que existem 10 mandamentos. A primeira parte dos mandamentos é o amor a Deus. A segunda parte dos mandamentos é o amor ao próximo. O que Paulo está dizendo: se você é espiritual, você leva o fardo do seu irmão, e nisso você cumpre a lei de Cristo, nisso você está cumprindo a lei. E ele vai dizer: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém se considera alguma coisa, sabe se considerar alguma coisa? É o fato de um irmão achar que é melhor do que o outro irmão, por ele não ter caído, ou não necessitar da ajuda que o outro irmão necessita. Então, ao invés de ele se condoer com a situação, ele se coloca de forma superior. E ele diz: aonde esse irmão caiu, eu não teria caído. O que esse irmão precisa, eu não preciso. E isso serve de instrumento de orgulho. E orgulho é pecado, irmãos. Se a humildade de alguém que é cheio do Espírito, que é espiritual, o contrário é o orgulho. E o orgulho deve ser combatido com autoavaliação honesta. Paulo está dizendo: se alguém se considera alguma coisa, se alguém se considera ser melhor do que o seu irmão que precisa ser ajudado, está em pecado. Está em pecado. Em outras palavras, ele está dizendo: não se gabe de alguém que caiu onde você não caiu. Tome cuidado. Toma cuidado com o orgulho de achar que é melhor por ver o irmão caído ou necessitando de ajuda e você não. Desta maneira se manifesta o orgulho, que é pecado, mas o orgulho também pode se manifestar na nossa vida como irmão e como membro da igreja, em negar a necessidade de ser cuidado. Porque se por um lado, alguém pode se ensorbebecer, se orgulhar por não ter caído no pecado que o seu irmão caiu, por outro lado a pessoa também pode se ensorbebecer e encher de orgulho dizendo: eu não preciso de ajuda. E Paulo diz: você está enganando-se a si mesmo. Por isso ele diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E sabe onde está o orgulho? Onde está o pecado? Quando nós devemos prestar o cuidado, devemos ser cuidado. O pecado e o orgulho está na comparação. Porque se o orgulho se manifesta em nós vermos o irmão que caiu e dizer assim: eu nunca teria caído onde esse irmão caiu, o orgulho também pode transparecer um pecado de alguém que se compara com o outro. Eu caí, mas olha, eu não sou igual ao fulano de tal, ele está em situação bem pior que eu. E Paulo diz: você está errado.
avalie a sua vida mediante a palavra de Deus, sem se comparar com ninguém. E aí ele conclui dizendo: pois cada um deverá levar a sua própria carga. E essa carga, a própria carga, é a responsabilidade pessoal que nós temos, aquilo que nós devemos fazer e que ninguém pode fazer por nós. Porque se um fardo pesado é um irmão que está desempregado e que precisa de ajuda, o meu fardo que eu devo levar é quando eu estou empregado, acordar cedo e chegar no horário do meu trabalho. Esse é o meu peso, essa é a minha carga. Uma carga que eu devo carregar. Então veja, irmãos, que a primeira definição do cuidado cristão é que cuidar é restaurar. É pegar o irmão que está em pecado e trazê-lo de volta no caminho do arrependimento, e essa é a nossa missão. Mas também, irmãos, a segunda definição de cuidado é que cuidar é levar a carga do próximo, daquele que necessita. E a terceira definição de cuidado que Paulo nos exorta é que cuidar é partilhar. Eita, agora mexeu. Partilhar, irmão, é isso mesmo? Sim. É partilhar. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está dizendo o seguinte: um irmão está cuidando de você, o irmão está levando seus fardos, seja também generoso para partilhar aquilo que você tem. Porque quando você partilha também o que você tem, você também está cuidando. Aqui o apóstolo Paulo está direcionando essa instrução para aqueles que estão instruindo, estão ensinando. Então você pode entender aqui que são os líderes, os pastores, aqueles que pregam, que ensinam, que dão a direção. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes tomou para si a responsabilidade do seu sustento, a fim de não ser um fardo para a igreja, mas também em muitos outros momentos ele aceitou a ajuda que lhe propuseram. Devemos cuidar partilhando daquilo que nós temos, seja com a nossa liderança, e a liderança automaticamente também com os membros. Partilhar é não somente abrir o coração, mas com boas ações também ajudar materialmente os que necessitam. Nós tivemos ontem aqui um evento na igreja chamado Cabide Solidário. Nós partilhamos com aqueles que necessitam. Nós tivemos a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que nós temos. Isso é um exemplo de cuidado. E por fim o apóstolo Paulo diz, e ele nos ensina, que a quarta e última definição do cuidado cristão que os membros da igreja devem ter é que cuidar é semear sem se cansar. Está cansado aí, irmão? Calma aí. Ele diz, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo
está ilustrando o cuidado cristão com a atividade agrícola, para ilustrar ação e consequência. Você já teve a oportunidade, a experiência de plantar algo? Sim? Tem alguns tipos de semente que são plantadas, que você planta e você morre e não vê o fruto. Mas o que Paulo está dizendo, que o cuidado cristão e o que o semear cristão é algo que nós agimos e que iremos colher. Você já viu a ilustração ou o dito de que é impossível semear feijão e querer colher mandioca? Você colhe aquilo que você plantou. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a nossa vida espiritual e em comunidade é semear e colher. Que a nossa vida nessa terra é semear e colher. E ele diz, olha, quem semeia na carne, da carne colherá a destruição. Esse semear, irmãos, é o padrão de conduta que nós temos. São escolhas morais que nós fazemos. Cada escolha que você faz, você está semeando. Como você usa o seu tempo, você está semeando. O que você assiste, você está semeando. Com quem você anda, é uma semeadura. Quando você acorda pela manhã, as atitudes, as escolhas que você faz na sua vida, já é uma semeadura. Você está escolhendo a semente e está escolhendo o terreno. E aquilo que você semeia, você irá colher. Semear na carne, o que o apóstolo Paulo está dizendo, conectando a uma vida no Espírito, porque no capítulo 5, Paulo falou o seguinte, se você é cheio do Espírito, você não vai saciar os desejos da sua carne. O que Paulo está dizendo? Que o cheio do Espírito, ele faz escolhas espirituais, e que o carnal faz escolhas carnais, e que colhe, cada um colhe o que plantou. Se eu sou carnal e eu faço escolhas carnais, eu vou colher a destruição, que é o que o texto bíblico está dizendo. Mas se eu semeio no Espírito, eu vou colher a vida eterna. Semear na carne significa desistir de lutar contra as vontades pecaminosas que nós temos. Eu vou voltar ao exemplo de Caim. Deus olhou para o coração de Caim e viu no coração de Caim o desejo de matar o seu irmão. O que Deus fez? Deus chegou e Caim falou assim, Caim, eu estou vendo o desejo do seu coração, cuidado com o que você vai semear. O desejo está aí no seu coração, mas sobre esse desejo você deve dominar, a escolha é sua, Caim. E o que Caim fez? Escolheu semear na carne. Porque se Caim fosse alguém espiritual, como Paulo disse, ele teria semeado no Espírito, ouvindo a voz de Deus. E não teria dado cabo da vida do seu irmão. Mas Caim seguiu as suas próprias vontades, o seu próprio desejo, e semeou a destruição, não só a sua, mas a destruição do seu irmão, porque semear na carne é destruir a si mesmo e destruir o próximo. Explica melhor isso aí, pastor Tiago. Porque quando nós semeamos pelo Espírito e somos direcionados pelo Espírito, nós vamos optar
por fazer escolhas que glorifiquem ao próximo, glorificam o próximo e que guardam o nosso irmão. Olha que interessante isso, hein? Isso é santidade pessoal. Cada vez que eu faço uma escolha espiritual, estou sendo dirigido pelo Espírito nas minhas escolhas e nas minhas atitudes, eu não só estou sendo abençoado espiritualmente, mas eu estou abençoando o meu próximo, eu estou guardando o meu próximo. Então veja que, em certa medida, quando nós crescemos em santidade pessoal, nós abençoamos o nosso próximo. Agora, como que nós crescemos em santidade pessoal? Como nós semeamos no Espírito ao invés de semear na carne? Todos os dias vigiando, orando, lendo a palavra de Deus e buscando nela força para fazer as escolhas que Deus deseja que nós façamos. Se somos cheios do Espírito. Porque é impossível, irmão, pecar isoladamente. É impossível pecar isoladamente. Você quer um exemplo? No Éden, quem que pecou? Adão e Eva. Mas nós colhemos a consequência do pecado de Adão e Eva, porque é impossível pecar isoladamente. Então o convite do apóstolo Paulo é: semeie no Espírito, porque quando você semeia no Espírito, quando você tem uma vida de santidade, a sua conduta vai abençoar o seu irmão, e não o contrário. Agora, quando alguém anda segundo a carne, meu irmão, só Deus para dar graça, vive segundo a carne para saciar as suas vontades, e automaticamente esse pecado impacta o seu próximo. E ele vai concluir essa sessão dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. Se ele está exortando a nós não nos cansarmos de fazer o bem ao próximo, isso significa que nós podemos nos cansar. Eu vi aquela pessoa que fala assim: estou cansado, todo mundo me faz de tonto, só faço bem para as pessoas ninguém está nem aí comigo, estou cansado disso, estou cansado de ser bonzinho. Não sou obrigado, não é assim? Tem uma gíria que rola aí: não sou obrigado. Se você é espiritual, você é obrigado sim. Porque há uma tendência em nós de nos cansarmos. Porque nós fazemos tanto bem, buscamos tanto bem das pessoas e não vemos o retorno desse investimento que nós nos cansamos. Mas Paulo está dizendo: não se canse de semear no Espírito, não se canse de cuidar do seu irmão. Não se canse, porque o retorno quem vai dar é o Senhor. Por isso ele diz, pois no tempo próprio, assim como você planta uma semente de uma laranjeira, e no tempo próprio a árvore vai crescer, porque é Deus que dá o crescimento à árvore, que manda a chuva, prepara o solo e dá o crescimento. Ele está dizendo: a sua missão é semear no Espírito, é semear o cuidado para com o próximo, e deixa que o retorno Deus irá prover, apenas faça a sua parte. Não podemos desanimar de fazer boas obras, irmãos, especialmente ou principalmente aos da família Às vezes, irmãos, existem pessoas que querem fazer muito bem para quem está daqui da porta para fora, mas esquece de quem está da porta para dentro. O desejo de Deus é que, através da forma como nós os amamos e nos cuidamos, as pessoas de lá de fora olhem e falam: poxa, esse povo é um povo diferente. Olha como eles se importam com o próximo. Olha como os irmãos ajudam aquela irmã. Olha como o irmão é cuidado por aqueles irmãos. Isso gera testemunho. É por isso, irmãos, que quando uma pessoa que nós tanto amamos não vem à igreja, o que nós fazemos para cuidar? Irmão,
Você está bem? Aconteceu algo, nós sentimos falta de você. Isso não é clichê apenas, irmãos. Isso não é clichê. Isso é cuidado. Veja o exemplo de supremo cuidado. O exemplo de quem? De quem? Quem que dá o supremo exemplo de cuidado? Jesus. 1 João capítulo 3 e verso 16 vai dizer assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Se Cristo deu a vida por mim, meu irmão, se Cristo cuidou de mim ainda quando eu nem estava sendo formado no ventre de minha mãe, Ele deseja que nós, como filhos dele, como filhos de Deus, nós também possamos cuidar do nosso irmão. Meus irmãos, amar dessa maneira, cuidar dessa maneira para nós sozinhos é impossível. Nós não conseguimos sozinhos. Mas se Jesus nos salvou, se nós temos o Espírito Santo da promessa, nós podemos cuidar um dos outros, ainda que seja aos trancos e barrancos, nós podemos, porque o Espírito nos capacita. Se nós somos filhos de Deus e somos cheios do Espírito. Portanto, se você é cheio do Espírito, você tem essa incumbência, cuidar do seu irmão. E com a ajuda divina, irmãos, nós podemos e devemos cuidar do nosso irmão. Cuidar do nosso irmão é um chamado para todo cristão que é cheio do Espírito. Se uma medida da sua vida, do Espírito na sua vida, fosse visto pelo cuidado que você tem com o seu irmão e pela disposição que você tem de ser cuidado, qual seria a medida do Espírito na sua vida? Você poderia dizer: sou cheio do Espírito? O que nós levamos de lição com esse texto bíblico? Primeira lição: meu irmão, é impossível ser cristão sozinho. Eu fico vendo às vezes as pessoas achando que elas podem ser cristãs sozinhos. Não existe cristão sozinho. Não existe cristão sem uma igreja. Sinto muito te decepcionar se você pensa diferente. Essa não é uma opinião minha, é uma doutrina bíblica. Você não pode ser cristão sozinho. Não existe rebanho de Deus de uma ovelha só. Você precisa de uma família para cuidar da sua saúde espiritual. Você sabia disso? Você precisa de irmãos para cuidar de você. Você sabia disso? Por isso que a igreja é uma família da fé. De irmãos e irmãs que chamam Deus de Abba, Pai. Ou paizinho, como queira. Por quê? Porque quando pecamos, precisamos que o irmão mais velho venha nos socorrer. Porque quando passamos por dificuldade, precisamos que o irmão mais velho venha nos ajudar. E isso para a gente é um desafio, irmãos. Porque hoje existe um hiperfoco no eu. É o triunfo do selfie. Sabe o que é o selfie? Selfie é assim: eu não tiro foto do próximo, eu tiro foto de mim. A cultura atual é assim. É só venha a nós. Vosso reino? Nada. Por isso que cuidar do próximo, olhar do próximo é um desafio para nós. Mas nós não podemos ser cristãos sozinhos.
nós precisamos de um irmão que seja, ou de irmãos que seja o nosso cuidador. Mas nós podemos ainda tirar de lição desse texto bíblico que confrontar é necessário, ainda que seja doloroso. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Em sã consciência, ninguém. Mas se você está com o ombro deslocado, o que você precisa? Você precisa que o membro, que o osso seja colocado num lugar, ainda que seja uma dor terrível. O médico vai lá com todo cuidado e vai doer muito, mas se ele não colocar o seu ombro no lugar, você vai perecer, você vai perder o seu braço, você vai deixar de ser membro do corpo, seu braço vai cair. Um cristianismo cheio do Espírito consiste na busca de irmãos e irmãs que caíram, a fim de gentilmente restaurá-los à comunhão. Numa cultura, irmãos, privatista e individualista que nós vivemos, como no século 21, muitas pessoas acham isso um incômodo, ou acham algo invasivo. O que o irmão está querendo saber da minha vida? Por que o irmão está querendo vir aqui em casa? É ele lá e eu cá. Se eu estou cometendo pecado aqui, se eu estou fazendo isso, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu entendo, irmão, porque é a cultura da época. Só que o que a Bíblia diz, que quando nós nos reunimos, se nós somos membros do corpo, nós devemos prestar contas. Prestar conta é incômodo. Colocar o osso no lugar é incômodo. Chamar ao pecado, ao arrependimento é incômodo. Pode parecer invasivo, mas não é. É o que cristãos cheios do Espírito fazem. Então, se algum irmão da igreja te questionar por algo que você está fazendo, faça uma introspecção, em vez de julgar o irmão. Pense primeiro se aquilo que o irmão está dizendo é verdade, se há algo a ser mudado. Olhe diferente para alguém que te confronta. Veja como uma atitude de amor. Eu sou o guardião do meu irmão e preciso que o meu irmão seja meu guardião, para que juntos possamos honrar a Deus e sermos salvos. Terceira lição para nós caminharmos. Cuidar e ser cuidado é o que pessoas cheias do Espírito fazem. E cuidar não é somente um chamado para os pastores. Você sabia disso? Aquele irmão lá, olha, faz 3 meses que não vem na igreja. Nenhum dos irmãos lá, o Jean não foi visitar, o Jonathan não foi visitar, o Davizinho não foi visitar, o irmão Eliseu não foi visitar, o pastor Tiago não foi visitar. E você, foi visitar? É um mandato para o corpo, não é exclusivo para os pastores. Pastores devem cuidar do rebanho, mas a Bíblia diz que também nós devemos cuidar uns dos outros. Então, meu irmão, se um membro da sua igreja for visitar você lá no hospital e o seu pastor não foi, louve a Deus, porque o seu irmão foi visitá-lo. Porque o seu irmão se importou com você. Seja aberto, cuidar e ser cuidado é o que pessoas cheias do Espírito fazem. Se você tem dificuldade em ser cuidado, pense. Seja aberto a ser cuidado. Se você está carregando um fardo pesado demais, garanta que alguém da igreja conheça a sua situação. Não, ninguém pode saber. Misericórdia, se alguém souber o que eu estou passando, não é desejo de Deus que seja assim, irmãos. Nós devemos cuidar e estar abertos para ser cuidado. Permita-se ser cuidado. Julgar ser desnecessário buscar ajuda é orgulho, é pecado.
e é auto-engano. Nós precisamos uns dos outros. Eu quero dar 2 exemplos positivos aqui para os irmãos que aconteceu aqui na nossa igreja, que os irmãos não sabem e eu sei. Recentemente tinha uma irmã, e a irmã estava gestante. E algumas irmãs se reuniram, foram até a casa dessa irmã, que estava gestante, e ajudaram com alguns deveres domésticos. Tiveram a sensibilidade, a visão, a percepção de ver que a irmã precisava de cuidado, de ajuda. Olha que bênção é a nossa igreja. Recentemente nós tivemos um outro caso, irmãos, de uma irmã que ajudou uma outra irmã que estava com o marido internado, e que por conta de estar com o marido internado, estava com a agenda assim abarrotada na correria. Sabe o que é isso? Cuidado! É ter a visão de olhar para o próximo e falar assim, aquele meu irmão está precisando de ajuda, aqui na igreja, porque aqui há pessoas cheias do Espírito, eu tenho certeza disso. Aprenda, número 4, cuidar de sua espiritualidade é cuidar do próximo. Então semeie no Espírito. Semeie hábitos santos, como devocional, solitude, oração, leitura da palavra, colha transformação de caráter e abençoe o seu próximo. Porque se o seu caráter é transformado, o seu próximo é abençoado. Isso abençoará sua família, seu marido, sua esposa. Se tornar um marido sábio, uma esposa sábia, segundo a palavra de Deus. Porque o pecado sempre tem impacto coletivo. Você lembra daquele pecado do povo de Israel? Que eles tinham saído do deserto, eles acamparam e eles iam lutar contra um outro povo. Aí teve um rapaz que roubou alguns instrumentos e cavou e colocou debaixo da sua tenda. Quem lembra dessa história? Eu esqueci o nome do rapaz agora. Como que é o nome do rapaz? Quem lembra? Acã, o pecado de Acã. A conclusão, o exército foi para a guerra. Todos pereceram e perderam na guerra. Muitos perderam entes queridos. Quando eles voltaram da guerra derrotados, Deus falou assim, no meio de vocês, da congregação, tem um que pecou, que fez algo que não deveria ter feito. Todos pagaram pato. Quando você cresce em santidade, você se abençoa e abençoa o próximo. Semeie no Espírito. Quinto, a cruz nos mostra o cuidado de Deus. Ponha o cuidado de Deus em prática, foi isso que Cristo fez. Cristo não somente disse que amava, Cristo mostrou que Ele amava, fazendo o quê? Indo até a cruz. Ele disse que amava e mostrou com atitudes. Esse é o exemplo de Cristo para nós. Amar com atitudes. Deus em Cristo Jesus continua cuidando de nós, dia após dia, amanhecer após amanhecer, e nós devemos cuidar do nosso próximo. Agora, vamos sondar o nosso coração um pouquinho. Quem conhece essa imagem aí? Já viram em algum momento essa imagem? Quem já? Não? Deixa eu ver se eu consigo dar uma pista. Venha, Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregá-lo. O retorno do rei, o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei é um livro que se tornou filme, escrito por um homem chamado Tolkien. Nessa história, Frodo carrega um anel do poder, e esse anel do poder lhe confere tentações,
dificuldades, e ele carregando esse anel, ele tem uma missão: chegar ao monte da perdição e destruir o anel que pode destruir toda a humanidade, todo aquele reino. E nessa caminhada e destino para destruir o anel, ele vai junto com um amigo chamado Sem. Quando eles começam a subir o monte da perdição, a tentação sobre Frodo começa a ser maior, e ele começa a ser tentado a colocar aquele anel e tomar o poder daquele anel para si. E ele luta com as tentações internas, e chega um momento que ele está cansado, ele está exausto, mas eles precisam concluir a caminhada. E ele tem do lado dele um amigo fiel chamado Sem. E agora Frodo acabado, destruído, tentado, jogado no chão, Sem vira para ele e fala assim: eu não posso carregar o anel no seu lugar. O anel é você que tem que carregar, mas eu posso carregá-lo. E então Sem coloca ali o Frodo nas costas e sobe aquela montanha da perdição, com ele nas costas, gemendo, levando o seu amigo. E quando chega lá, o anel é destruído, eles cumprem a missão. Qual foi a última vez que você carregou o seu irmão? Qual foi a última vez que você ajudou alguém a carregar um fardo? Você se lembra? Você se lembra? Qual foi a última vez que você ajudou alguém a levar o fardo? Você se lembra a última vez que você se deixou ser levado? O que nós podemos ainda fazer mediante esta palavra? Primeiro, ore por sua família na fé. Eu creio que todos aqui oram, né? Por sua família na fé. Ore por sua família na fé. Segundo lugar, você pode buscar oportunidades para ajudar o seu irmão. No livro Ame a Igreja, o autor dá um exemplo de um amigo que, quando chega no domingo, ele fez a agenda da semana seguinte, já planejando quem durante a semana ele iria procurar para ajudar. Pense nisso, seja intencional. Com certeza você vai achar pessoas dispostas a ser ajudado. Não desanime de fazer o bem, não desanime, não desanime. A recompensa quem te dará é o Senhor. Não desanime de fazer o bem. Continue semeando bem. Continue amando o outro. Olha aqui, ó. Olha semear no Espírito, semear o bem. Continue amando o outro. Continue evitando brigas. Continue rejeitando falsos mestres. Continue evitando fofocas. Continue semeando no Espírito. Continue fugindo de divisões. Continue semeando no Espírito. Continue pregando o Evangelho. E por fim, ame a sua igreja. Minha oração é que Deus ele possa, em Cristo Jesus, fazer de nós uma comunidade bela no cuidado, de pessoas que se importam umas com as outras, que cuidam uma das outras, e que quando vê um irmão pecar, confronte umas às outras. Cuide, deixe ser cuidado, meu irmão. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Diante dessa palavra, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e refletir sobre essa palavra que você ouviu nessa noite. Na sequência, nosso irmão Eliseu terá a oportunidade.